Uma boa noite a todos. Ontem foi realizado o satsang, véus que ocultam a verdade. Algumas falhas de transmissão fizeram com que a gravação ficasse um tanto comprometida. Em decorrência disso, julguei oportuno, uma vez mais, abordar este tema que julgo de grande relevância na senda do autoconhecimento e da expansão da consciência. É interessante, inicialmente, compreendermos o significado da palavra satsang. Satsang é uma palavra sânscrita que significa encontro com a verdade. É oportuno enfatizar que é impossível ao homem se distanciar, se afastar ou se divorciar da verdade. O salmista hebreu oportunamente disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O mesmo pode-se dizer em relação à verdade, por se tratar da realidade subjacente em todas as coisas. Nela vivemos, nos movemos e existimos. Uma outra peculiaridade digna de observação é que a verdade é incomunicável, impronunciável, não verbalizável. Recordo-me do jornalista Paul Branton, ao experienciar um despertar espiritual, ele empreende uma viagem para a Índia, objetivando tirar todos os seus questionamentos, ou melhor, solucionar, ter resposta para múltiplos questionamentos que ecoavam em seu íntimo. Paul Branton, em sua peregrinação em solo sagrado, conheceu muitos místicos, mestres, yogis, swamis, porém, nenhum deles respondia os seus questionamentos. Paul Branton, frustrado, já desejando regressar de sua viagem à Índia, ele já tinha ido em muitos lugares, florestas, regiões inóspitas, inúmeras grutas, conversado com diversas pessoas, porém, em dado momento, chegou ao seu conhecimento que havia um mestre, um rishi, chamado Ramana Maharishi. E Paul Branton foi até o ashram de Ramana, ambiente este que aconteciam satsangs diariamente. Como um bom jornalista, Paul Branton levou inúmeras perguntas relacionadas ao sentido da vida. Perguntas que buscavam elucidar questões em relação à alma, vida após a morte, dentre outras peculiaridades, porém, para a sua frustração, Ramana, naquele dia, permaneceu em silêncio.
No dia seguinte, aquele mestre continuou silente, sem proferir uma única palavra. O tempo foi passando, Paul Branton continuou na companhia de Ramana Maharishi, porém misteriosamente, mesmo em meio àquele silêncio profundo e sublime, em meio àquela experiência atípica, os seus questionamentos foram respondidos, embora Ramana não houvesse verbalizado coisa alguma, pois a verdade, embora não comunicável, ela é experienciável. É interessante que no livro de Ibn Tufayl, o filósofo autodidata, originalmente em árabe, intitulado O Vivente Filho do Vigilante, está escrito: aquele que quer a verdade sem véus deve procurar esses segredos por conta própria e fazer todos os esforços para obter. Sabemos que o homem é ignorante. Eliphas Levi disse algo, que o homem nada sabe, porém ele é chamado a tudo conhecer. E aquele que almeja a verdade sem véus deve procurar esses segredos por conta própria e fazer todos os esforços para obtê-lo. Nesta senda de autoconhecimento e expansão da consciência, cuja culminância é a experiência com a verdade, é necessário identificar os véus que toldam, que obscurecem, que eclipsam a verdade. O primeiro véu a ser identificado é a palavra. O apóstolo Paulo oportunamente disse que aquele que lê Moisés referindo-se à lei está com um véu posto em seu coração. O mesmo pode-se dizer em relação a todas as Escrituras, pois as mesmas, embora apontem a verdade, não são a verdade. Os Vedas, o Bhagavad Gita, os Upanishads, a Bíblia, o Alcorão, o Tao Te Ching, o I Ching, o Talmud, a Torá, o Zohar, a Tábua de Esmeralda, o Dhammapada, a doutrina de Buda e etc. Nessa mesma perspectiva, obras de grande relevância na senda autoinvestigativa, como o livro de Mirdá, de Mikhail Naimi, o Kybalion, de Hermes Trismegisto, o Profeta, de Khalil Gibran, Siddhartha, de Hermann Hesse, dentre outros livros que possuem a sua significância, como A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, Zorbo Grego, de Nikos Kazantzakis, Zanoni, de Edward Buber-Lytton, dentre outros livros, apontam para aquilo que é, porém, eles são setas no caminho, marcos indicativos, pois a palavra, ela é um código, ela é um símbolo que descreve uma realidade, porém, ela não é essa realidade. Em decorrência disso, ela é um véu,
Talvez você diga: eu conheço o sânscrito, o idioma dos deuses, o hebraico, o aramaico, o grego, os hieróglifos egípcios, o esperanto. Não se iluda. Não fique perdido nesse labirinto silábico, pois aquele que se apega ao símbolo perde de vista o simbolizado. E eu não falo isto com arrogância, pois sei por experiência própria aquilo que o grande mestre legou-nos. A letra mata, mas o espírito vivifica. Um outro véu a ser identificado é a religião, independente da sua antiguidade, da sua ancestralidade, da sua profusão ou número de adeptos. Pois toda religião é um sistema, e sendo um sistema, advém do véu da ignorância. Cristo, Buda, Krishna e os demais avatares que por aqui passaram rasgaram o véu. Porém, o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo e todos os demais ismos costuraram o véu novamente. Entenda que todo ismo advém de um sistema de crença, e a crença é um grande obstáculo, em outras palavras, um véu na compreensão daquilo que é. Nessa mesma perspectiva, os mestres, os gurus, os sacerdotes, os líderes espirituais são véus. São de grande importância no caminho. São elementos distintos nesta caminhada. Um mestre tem a sua relevância, porém, é necessário não criar vínculos de dependência. Contrapartida, ficareis gravitando, orbitando, a semelhança dos islâmicos que circundam a Caaba em volta do mestre, e isto vai atrofiar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Há um provérbio zen que diz que o dedo serve para apontar a lua. O sábio olha para a lua, o tolo se apega ao dedo. Os mestres são dedos apontados para o desconhecido, para o imensurável, para o abscôndito, mistério dos mistérios. Olhe para aquilo que o dedo está apontando. Não se limite ou se apegue ao dedo, pois desta forma estareis imobilizando o vosso caminhar. Estareis estagnados e, de certa forma, presos por não discernir que o mestre é um dedo que aponta um vislumbre. Caminhe em direção a esse vislumbre, porém, não permaneça com vínculos de dependência, pois para quem manca, uma muleta é útil, porém para aquele que tem asas, ela é um fardo. Compreenda que o mestre, embora fundamental, ele não é essencial, visto que ele é um dedo que aponta. Basta caminhar
em direção a esse vislumbre. Um outro véu a ser identificado é a ciência, pois a ciência trabalha com provas e a verdade não pode ser submetida a uma análise laboratorial. Ela não pode ser colocada em um tubo de ensaio. Ela não pode ser dissecada, anatomizada. Ela não pode ser esmiuçada, fragmentada, dividida para ser melhor compreendida. A verdade é um axioma. Ela não precisa de provas ou argumentos. A ciência trabalha com a razão, porém a verdade transcende toda a racionalidade. No livro de Mirdá está escrito que o homem é um Deus enfaixado. Em outras palavras, um Deus atado, um Deus mumificado, um Deus envolto em muitos véus. Jesus, uma ocasião, passava pelo pórtico de Salomão quando de repente os religiosos o cercaram e pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus virou para eles e disse: tenho feito muitas obras da parte de meu Pai, por qual delas me apedrejais? Eles responderam: não é por obras que lhe apedrejamos, mas é pela blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes igual a Deus. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses em essência. O homem é divino, uma extensão do grande mistério, porém, ele é um Deus envolto em muitos véus. O primeiro véu a ser identificado é o corpo, pois o corpo te limita no tempo e no espaço, e a realidade que sois é ilimitada, atemporal e não espacial. O corpo, por mais belo, esbelto e aprazível, mais cedo ou mais tarde ele será descartado. Exercícios físicos, hábitos saudáveis, uma boa alimentação e um sono reparador auxiliam o corpo, porém não aplacam a decrepitude, pois o corpo obedece ao ciclo do desenvolvimento. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Sinto muito te dizer, mas a partir do momento que você nasce, você tem 100% de chance de morrer. Porém, a realidade que sois, que é um na verdade, não se limita entre essas duas balizas, a do nascimento e a da morte. A realidade que sois é imperecível, atemporal, eterna, sem princípio de dias e sem fim de existência. O segundo véu a ser identificado são os sentidos. Para ver a verdade é necessário olhos, não estes providos de pálpebras, cílios, pupila, íris, córnea. Para ouvir a verdade é necessário ouvidos, não estes providos de tímpanos. Para saborear a verdade é necessário uma boca, não esta, provida de dentes, gengiva, língua. No Evangelho de Tomé,
está escrito: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mãos não apalparam e jamais penetrou o coração do homem, é que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. É interessante que enquanto os sentidos toldam, eclipsam, obscurecem, o coração abre canais extrasensoriais. Enquanto os sentidos entenebrecem, o coração aclara, ilumina, elucida. Não é em vão que encontramos no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Um coração límpido aclara o olhar. Um coração puro abre os olhos do entendimento. Um outro véu a ser identificado é a mente. Helena Blavatsky diz: a mente é assassina do real, pois a mente, ela é fantasística, ela opera em duas instâncias, passado e futuro, memória e imaginação. Aquilo que foi e aquilo que provavelmente está por vir, porém a verdade, ela está ancorada na imediaticidade do momento presente. A mente é analítica, investigativa, reducionista. Jamais ela poderá apreender aquilo que é sem fronteiras, sem limites, sem parâmetros observáveis. A filosofia é a tarefa infrutífera de tentar compreender a verdade através da mente. Não é em vão que em todas as tradições espirituais foram desenvolvidas tecnologias para silenciar a mente, para apaziguar esses frêmetos psíquicos, visto que a verdade se manifesta no intervalo. É quando a mente é transcendida, é quando a mente experiencia o sublime silêncio que tudo se transforma. Há um provérbio Rastafari que diz que Deus, que é sinônimo da verdade, se esconde da mente, mas se revela ao coração. É interessante que há muitos véus que precisam ser identificados, porém todos eles é confeccionado com a mesma matéria-prima, que é a ilusão. Todo véu tem como substrato a ilusão. E uma vez que estes véus ilusórios são identificados, o homem experiencia a realidade subjacente, reconhece as dimensões sutis ocultadas em meio à multiplicidade de véus que a encobre. É interessante que aquele que experiencia a verdade se torna uno com ela. Recordo-me do místico islâmico Mansur al-Hallaj. Ele compartilha sua experiência com as seguintes palavras: contemplei o Eterno com os olhos do meu coração e perguntei: quem és?
Ele respondeu: tu. Em uma outra experiência, Mansur estava em meio a um êxtase, inebriado. Foi uma experiência advaita, não dual, inebriante, podemos assim dizer, que ele sussurrou: eu sou a verdade. Naquele momento, não havia o eu e o outro, o sujeito e o objeto, o observador e o observado. Mansur estava fundido com um mistério cósmico. Ele reconheceu a essência subjacente e naquele momento de profunda coinonia, de profunda comunhão, Mansur proferiu: eu sou a verdade. Foi como se a alma do universo se expressasse por meio dele. Porém, em decorrência disso, ele foi espancado, torturado e esquartejado. O distinto Nazareno, quando proferiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tais palavras não advêm de um surto esquizofrênico, ou são palavras altivas, palavras arrogantes. Jesus rasgou os véus e compreendeu a unicidade. Ele compreendeu que ele e o todo eram um, pois o universo é holográfico, assim como o todo está nas partes, é também verdade que as partes estão no todo. E o interessante é que esta declaração não gerou apenas perplexidade nos fariseus, nos escribas, nos saduceus, mas também nos discípulos, a ponto de Filipe dizer: mestre, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus vira para Filipe e diz: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. São palavras daquele que experienciou a realidade para além dos véus. Compreenda que, em essência, não há nada a ser conquistado, buscado, adquirido, apenas ignorância a ser removida.